Hello, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, faz um tempo que eu não apareço aqui, mil perdões, mas eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, gente, se você quer saber um pouco mais sobre a faculdade de Publicidade e Propaganda, sobre quais faculdades que oferecem um bom curso de Publicidade e Propaganda, quais são as faculdades, quais são os preços que elas têm, já tem um vídeo meu falando sobre isso aqui no canal, então se você quiser ver, clica aqui no canal, desce um pouquinho e vai ter um vídeo que vai estar falando sobre... vai estar o título assim, um pouco mais sobre Publicidade e Propaganda, que eu acho que vocês vão gostar bastante, quem quer fazer esse curso. Bom, vamos parar de enrolação e vamos ao vídeo, que vídeo que eu vou fazer hoje agora sobre publicidade e propaganda? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de fazer o vestibular do meio do ano de algumas faculdades. Eu fiz de duas, eu fiz da Casper Libero e fiz da ESPM, que era uma das faculdades que eu estava bastante ansiosa pra fazer, né, o vestibular, pra prestar. E, gente, esse óculos aqui, tá? Eu sei que vocês estão estranhando, porque eu também estou, mas é só até quinta-feira, porque senão eu não enxergo nada, porque eu uso lente. E aí, a quinta-feira, eu volto ao normal. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a ESPM. Eu fiz ela no dia 21 de junho deste ano, de 2026, e chama ESPM Experience, que você vai fazer o vestibular, né? Só que tem um processo seletivo que eles fazem antes de você fazer a prova. Um dos processos seletivos que eles fazem para você fazer é a entrevista. Então vamos lá, rapidinho, gente, só para vocês entenderem. Esses vestibulares no meio do ano, o que é? É para você fazer o vestibular, entrar ano que vem. Você, tipo, vai ano que vem e já tem uma vaga garantida nessa faculdade, tá? Como as duas faculdades são faculdades de comunicação, o tema, né, da redação e tal, vão ser coisas de comunicação, de tecnologia, de rede social, enfim, de comunicação, gente. Se tá comunicação, esse vai ser o tema. Bom, o tema da entrevista foi inovação e criatividade em tempos de transformações sociais e tecnológicas. Aí eles mandam o edital pra você, vai estar o tema no edital, e aí você tem um textinho, você vai ler, vai entender o tema, e aí você vai ter alguns materiais disponíveis para você estudar, como eles dão nome de livros, alguns links de vídeo, sites, e você tem que pesquisar por conta própria também, o que vai te ajudar bastante, e foi o que eu fiz, tá? E deu super certo. E eles te mandam 5 perguntas para você se embasar nos seus estudos. Então são perguntas que, né, vão mexer com a parte de comunicação, vão mexer com a parte de tecnologia, inovação, criatividade. Então você tem que escutar bastante podcast também, né, muito importante. Então, uma dica que eu dou aqui pra vocês, se vocês estiverem muito nervosos para fazer essa entrevista da SPM, como eu estava nervosa, você tem que confiar em você mesma e você tem que ir atrás sozinha, gente. As coisas que eles dão são maravilhosas, são perfeitas. Só que se você ir mais, você consegue ir muito melhor na entrevista, tá? Eu vou falar da minha experiência, como é que foi. Gente, no dia eu tava muito nervosa. Eu errei o meu RG várias vezes. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei, meu Deus, o cara deve pensar que eu sou uma monga-chonga. Porque gente, tava muito nervosa, muito nervosa. E aí a pessoa, né, que tava fazendo entrevista comigo, percebeu e falou: você tá nervosa? Eu, tô muito nervosa. Aí eu falei assim: se acalma, vai dar tudo certo. Você estudou, então vai lá. E você também pode fazer um mapa mental, conceitual, pra poder você se orientar ali na conversa, tá? Mas não pode usar outras coisas. E eu tinha estudado bastante, gente. Eu tinha pegado em vários podcasts, eu tinha pegado em entrevistas, palestras de outras faculdades assim, fora do Brasil, que me ajudaram bastante. E fui fazer, né? E, gente, a entrevista é mais essas perguntas mesmos. A pessoa que me ajudou, o professor, eu não sei se é professor, mas a pessoa que tava me fazendo a entrevista, ele perguntou essas coisas, e como você já tem no edital, só você estudar sobre essas perguntas e responder o que você sabe, o que você estudou sobre elas. E foi basicamente o que eu fiz. E na hora ele perguntou: você estava nervosa? Aí eu, quando acabou a entrevista, né? Aí eu, ai meu Deus, pronto, final. Putz, grila. Aí eu falei assim: tava, desculpa se eu errei alguma coisa, tá ali. Não, eu tô muito surpreso, parabéns, você mandou muito bem, você foi excelente e tal, você tá de parabéns, de verdade. Eu assim, ó. Aí ele: você estudou fora do material que a gente viu? Eu falei: estudei. Ele: não, muito bom, muito bom. Você vai bem com certeza na prova, boa sorte, bom final de semana. Aí eu: bom final de semana.
Na hora que eu saí, gente, saí berrando lá pra baixo, comecei a gritar, comecei a correr que nem louca, eu em seco, assim, vai, ele falou que eu fui bem, vai, eu falou que eu fui excelente, ele ficou super... Gente, eu fiquei abismada, tá? Fiquei quente, bem quente. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí chegou o dia da prova, né, que foi dia 21, acho que uma entrevista foi dia 17. Aí, dia 21 de junho, foi a prova presencial, né, que consiste em algumas matérias como matemática, primeiro é linguagens, né, e depois com literatura, e aí depois foi matemática. Eu vou pegar aqui, peraí. Aqui, gente. Ah, rapidinho. A entrevista, gente, que eu fiz é online, tá? Tem como ser online e presencial, se eu não me engano. Não, acho que só pode online, né? O meu foi online e você entra no link que eles te dão, aí você entra numa sala, aí depois que você entra nessa sala, eles te encaminham pra outra sala, tá? Porque essa primeira sala eles vão só te orientar o que vai acontecer e tudo mais, e aí na outra sala vai ser realmente entrevista, cada um com um professor, tutor, enfim. Bom, o que caiu na prova? A entrevista, ela tem peso 4, né, que vale 40 pontos. Tem a redação, que vale 4 também, peso 4 com 40 pontos. Tem língua portuguesa, né, que junto com literatura, que vale 1 ponto. Não, tem peso 1 e vale 20 pontos. Aí tem matemática, que tem peso 1, valendo 20 pontos. Inglês, peso 1, 10 pontos. Humanidades e cultura geral contemporânea tem peso 1 e pontos 30. E no total você tem que ter 160 pontos. Enfim, gente, eu fiz a prova e eu vou falar o que eu achei da prova. Quando você chega lá na faculdade, gente, são muitos adolescentes. Muitos adolescentes. Mas assim, muitos, gente, vocês não têm noção. Muitos adolescentes. Mas quando você chega lá, eu senti muito pontual. Pega ali, vira ali e tal, vai só pra sua sala. Entendeu? É muito pontual, gostei disso. O horário foi certo, tudo certinho, gente, nada de errado. De tipo assim, hora de começar e hora de terminar. Foram pontuais também. Eles foram muito atenciosos também. Todas as dúvidas que eu tinha de lugar, do que fazer, do que não fazer, eu perguntava, eles responderam muito tranquilos também, muito educados. Então, assim, foi uma experiência muito legal, né? SPM Experience foi muito legal. Mas uma coisa que eu não gostei tanto quando eu fui fazer a prova foi que, assim, você tem 5 horas pra fazer a prova. Você começa às 10 e, se eu não me engano, termina umas 3. Se eu não me engano, tá? Tá, e Pietra, o que você achou ruim dessa prova? Gente, eu acabei de achar aqui, a minha entrevista foi dia 5 de junho, na verdade. Mas, enfim, são 5 horas de prova. Você começa às 10 e termina às 3, se eu não me engano. E aí, o que eles contam? Que seja 1 hora para cada matéria. Então, redação, matemática, língua portuguesa, cultura e humanidades e inglês. Só que, gente, não é assim que funciona. Eu acho que 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 20 de inglês, 30 de humanidades e cultura lá. Enfim, muitas questões. E, gente, eu tinha que, tipo assim, eu tive que fazer as coisas muito rápido, sem prestar atenção direito, em humanidades e culturas. Eu fui lendo e falando, não sei se gostar. Então teve muita coisa que eu não consegui ler. Inglês, gente, faltava 7 minutos pra acabar. E eu não tinha passado nada pro gabarito original. O que eu fiz? Nem abri inglês. Fui rabiscando tudo, gente, porque senão não ia dar tempo, E aí eu passei tudo, não abri inglês, eu tentei fazer matemática. Mas assim, ai, foi horrível. Mas eu me foquei muito mais na redação mesmo e português, né? Língua portuguesa e literatura. Porque de resto, gente, não deu. Tive que chutar e fui com Deus mesmo. Gente, porque não dá, velho. Faltava 7 minutos e eu não conseguia não consegui nem ler inglês. Eu tive que. Não podia abrir. Eu não conseguia abrir. Eu tive que só chutar. Gente, é pouco tempo, é muito pouco tempo pra você fazer 80 questões. Acho que é 80 questões. Muito pouco tempo, gente. Muito pouco tempo. Matemática, então, gente, que eu fiquei perdidinha em algumas questões. Eu tive que fazer assim, mano. Regra de 3. Regra de 3. Aí, gente, eu acho que eu teria ido muito melhor se eu tivesse tempo de ler, raciocinar humanidades e cultura. O que eu recomendo pra você? Meu irmão, faz primeiro redação. Eu sempre faço redação primeiro de tudo. Depois vai direto pra humanidade, depois pra português e depois, tipo, matemática e inglês. Matemática e inglês deixa ali por último. Se você for ruim em matemática, tá? Inglês também. O resultado saiu, acho que dia 27. Acho que foi dia 27 que saiu o resultado. E assim, gente, tem um vídeo meu, eu vou botar aqui, tá? Eu chorando, quando eu descobri que eu passei. SPM Experience.
passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Ai, tô maluca! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Ai, caraca, eu não acredito! Eu passei! Eu não acredito! Não, eu não acredito! Eu descobri que eu passei. Só que, tipo assim, eu chorei, gente. Não foi chorei porque, tipo, ai, muito difícil. Nossa, me matei tanto de estudar. Igual, tipo, faculdade pública, né? Mas eu chorei porque, gente, foi meu primeiro vestibular de verdade que eu prestei e que eu passei. Então, entendeu? E eu sou uma pessoa muito preocupada com escola, né? Eu sou uma pessoa meio neurótica. Então, quando passou, gente, eu vi toda a minha vida escolar passando assim, ó. Valeu a pena! Valeu a pena! Enfim, então, gente, quando eu passei ficou muito legal. Eu não vou fazer SPM, gente, infelizmente, porque muito caro, né? Vou botar aqui de novo só o valorzinho, que é 6 mil o meu curso. Bom dia. E aí, eu vou fazer, né? SPM. Aí eu fui fazer Casper Libero! Mas, gente, de verdade, se você tem essa oportunidade de fazer o SPM Experience ou, enfim, qualquer outro vestibular de qualquer outra faculdade no meio do ano, faça. É muito bom, gente. Você tem uma experiência surreal, eu digo por conta própria, uma experiência surreal como estudante, como um futuro, enfim, como o que você quer fazer, sabe? E você sente, você entra na faculdade, você conhece a faculdade, você conhece a sala, você conhece alguns professores, você conhece alguns funcionários de lá, você conhece o staff. Eu vou colocar aqui uns vídeos dentro da faculdade, gente, como é linda a faculdade, Gente, eu não sei nem explicar, porque é tão lindo assim, você fica tão encantado, porque você já se imagina fazendo faculdade, você já se imagina adulto, você já se imagina fazendo estágio, você já imagina estudando aquilo que você gosta mesmo. Então, assim, se você tem essa oportunidade de fazer, a gente faça. É muito bom. Se você fala assim, ah, Petra, mas eu não vou fazer. Eu já sabia desde o começo que eu não ia fazer SPM. Mas eu falei, eu vou tentar. E, gente, eu passei, foi algo muito legal, foi uma experiência única, uma experiência que vale muito a pena você fazer e você ter na sua vida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Casper Libero. Gente, a Casper, eu me inscrevi, né? Eu me matriculei. Matriculei não, né? Eu não vou fazer a Casper Libero. Mas eu, né, fiz acho que é Casper First, alguma coisa assim. Eu tenho até um negocinho aqui que dá pra mostrar, que você ganha quando você chegar lá. Mas também foi uma experiência, gente, surreal, foi uma experiência muito legal. E assim, são faculdades totalmente, por mais que elas sejam faculdade de comunicação, elas são totalmente diferentes em relação à infraestrutura, em relação às provas, em relação a tudo, gente, do jeito do processo seletivo. Então, enfim, gente, é muito, muito, muito legal você ver essa diferença de faculdade. Bom, sobre a Casper Libero. Sobre a estrutura, as diferenças dela. Eu senti que a SPM é mais aberta, né? A SPM, ela tem um ar, assim, né? Ela é mais aberta, né? Tem os prédios, mas ela é aberta, assim, né? E tem a Casper, que ela é um prédio, então ela acaba sendo mais fechada. E isso eu vi que foi bastante diferencial, né? Bom, o processo seletivo foi só a prova mesmo que você tem que fazer, não tem entrevista igual a SPM, então você só tem que estudar mesmo pra prova. Bom, e a prova consiste em quatro matérias, né? Em 4 matérias que vão cair na prova, que são língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, né? Tem história e atualidades, tem língua inglesa e geografia e matemática. Na verdade, isso aqui são os pesos, né? Tá ordenado em pesos. Então, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. Vamos colocar assim, né? Então, assim, língua portuguesa e literatura tem peso 4. História e atualidades tem peso 3. Língua inglesa e geografia tem peso 2. Matemática tem peso 1. O que significa esses pesos, gente? Essa quantidade de peso? 4, 3, 2, 1. É o que vai contar mais pra sua nota e que eu acho que você tem que estudar mais pra você tirar mais pontos, né? Então aqui, língua portuguesa e literatura tem 15 questões, né? Pontos por questão é 2, então no total de pontos você tem 30 pontos, né? História e atualidades tem 15 questões, pontos por questão é 1,5, né? Uma bosta. E total de pontos é 22,5, tá? Língua inglesa e geografia são 15 questões, cada questão vale um ponto, e aí você fica com um total de pontos de 15. E matemática tem 5 questões, pontos por questões, meio ponto, e no total de pontos você tem 2,5, tá? E aí a redação, ela vale 30 pontos. E aí, juntando todos esses pontos, você tem 100 pontos. E aí, gente, cheguei lá pra fazer a prova, relembrando que na SPM eu fiz com 2 amigas minhas, e na Casper eu fiz com 2 amigas minhas, uma delas é a mesma amiga, e que essa mesma amiga na Casper caiu na mesma sala que eu, do mesmo lado que eu. Então, tipo, ela era da carteira 7, eu era da carteira 17, então a gente ficou do lado. Então foi muito legal. Então, fez com que a minha experiência ficasse muito melhor.
E aí, gente, quando você chega lá, você tem um choque de realidade. Eu acho que acredito que isso acontece quando você vai fazer qualquer vestibular. Você tem um choque de realidade assim, meu Deus, eu tô crescendo, eu tô indo fazer um vestibular de uma faculdade, eu tô indo fazer o meu futuro, né? E você já se vê fazendo, você já se vê morando perto. E Gente, meu sonho é sair da onde eu moro, né? Que eu moro numa bolha, e eu quero, tipo, ir pra São Paulo. Então, quando eu fui lá e comecei a perceber que, meu Deus, eu posso morar aqui, do lado da faculdade. Porque, né, a SPM, a Casper Libero, ela fica, tipo assim, numa rua, com muita gente andando assim, e, tipo, do lado é shopping, tem cafeteria, tem não sei o quê. E eu fiquei, tipo, meu Deus, é isso que eu quero. E aí eu fiquei super feliz. E aí você chega lá, sobe aquele escadão, gente, aquele escadão, meu Deus, você sobe já dá aquele nervoso assim no corpo. E a gente, muito adolescente, muito adolescente, muito adolescente. Mas não quero trabalhar alguma coisa, tá? Mas, tipo, pra você ver que tem muita pessoa no mundo ainda. E aí você fica, meu Deus, que legal. E você chega lá. Tem um negócio de tomar café ali super legal. E aí, nessa, gente, você fica ali assim. Eu fiquei lá com as minhas amigas conversando, tipo, porque a gente tava nervosa, vi os pais das minhas amigas, dei oi, não sei o quê. E aí começaram a falar que ia começar a subir, pra gente subir, né? Que tem 3 elevadores pra gente subir pro nosso andar. E aí você pega uma fila pra fazer a sua identificação. Fiz a minha identificação, né, facial, que você tem que fazer num site deles pra você, né, conseguir entrar, senão você não entra. E aí você ganha isso aqui, gente. Você ganha esse coisa de identificação, não sei, né, o nome. E aqui tá o meu nome, tá o que eu quero fazer, né, que é publicidade e propaganda, diurno. E o que eu não vou fazer, o Casper, o vestibular da Casper, né, 2026. Fiz, né, no caso, Casper First 2027, né. E aí tá aqui o quinto andar, que foi a minha sala, né. E, gente, eu guardo isso aqui na minha caixinha de memórias, onde eu guardo muitas coisinhas. E aí eu deixei aqui porque foi uma experiência muito legal. Agora eu vou falar sobre a prova. Se não me engano, são 4 horas de prova, né? 4 matérias, 1 hora para cada questão, que eu não acho muito legal. Porém, vocês puderam perceber que são poucas questões, né? São poucas questões comparado à SPM. Foram, acho que, 50 questões. Então foi bem mais tranquilo. Mesmo processo. Fui fazer o rascunho da redação, depois eu deixo o rascunho de lado. E quando você vai fazer a prova, gente, você pode pegar alguns repertórios no meio da prova. Que foi o que eu fiz. Enfim, e aí, gente, as questões estavam tranquilas, assim, tá? Em relação à língua portuguesa, inglês, consegui fazer todas tranquilo. E eu consegui terminar no horário mínimo e não horário máximo, né? Então foi super tranquilo. Depois de lá sair com uma amiga minha pra ir no shopping, encontrar meus pais. E, gente, nas 2 faculdades, os pais podiam ficar pra assistir algumas palestras de alunos que já estudaram, professores, enfim. E eles puderam ter a oportunidade de entender mais sobre o curso, entender mais sobre a faculdade, o que a faculdade proporciona, qual é o intuito da faculdade, até onde a faculdade leva os alunos, que eu acho muito legal eles demonstrarem isso pros pais. E meus pais ficaram, né? Meu pai ficou na SPM, a minha mãe não foi comigo na SPM. E na Casper Libero foram meus pais, né? Foram minha mãe e meu pai, e eles ficaram pra ver mesmo, né, como funciona. Gente, é uma sensação muito única, é uma sensação que você fala, meu Deus, eu tô crescendo de verdade. E você faz a prova e você fala, meu Deus. E imagina se der certo, imagina se eu for fazer isso aqui, eu vou morar aqui, vou morar ali, vou poder vir, sabe, muita coisa, muitas pessoas, já falo assim, não, já quero virar amiga, já quero fazer amizade. E é muito legal. Eu fiz até uma amizadezinha na SPM, gente. Conversei um pouquinho com a pessoa. Muita gente boa, aquela pessoa, né? Falando nisso. Mas, enfim, gente, é isso. É uma experiência muito legal. Então, se você puder fazer, faça, né? Se você puder... Porque além de ser uma experiência muito legal, é uma oportunidade pra você entrar na faculdade. E eu não sei direito se dá pra fazer no final do ano, se não dá. Mas é bom que você também já vê como é o vestibular, né? Daquela faculdade, como que funciona a faculdade, qual é a estrutura da faculdade. Gente, é muito, muito, muito surreal, é muito legal. E, enfim, eu acho uma coisa sensacional. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado você em relação ao seu medo dos vestibulares, algumas dúvidas de vocês. Quem não fez ou quem fez, comentar aqui embaixo quais são suas dúvidas, qual é o seu medo, qual foi a sua experiência. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!